Eu ando falando por incógnita. Palavras de profeta pesa muito. Palavra de profeta pesa muito. Hoje Deus tem algo muito forte para dizer. Não vai ter como escapar desse confronto. Vai ter que acontecer. O confronto está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro agora em território nacional brasileiro. Vocês não estão percebendo, não? Apareceu tanta coisa para incriminar ele. Ó, o confronto começou. Quem ataca o mesmo, saiba que ele vai atacar novamente. O que ele tem é 1000 vezes maior, 1 milhão de vezes maior do que vocês acham que tem. Que todos nós possamos orar pelo Brasil, intensificar as orações pelo Brasil, porque a porrada vai comer muito séria. Tanto vão partir para cima de Jair Messias Bolsonaro, como ele vai ter que ser, ele será obrigado a se defender. Sendo ele obrigado a se defender, vai aparecer coisas gigantescas. Eu vi o nome diplomacia. Ai, Jesus. A diplomacia brasileira em 2025 vai entrar em crise. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante uma live no dia 8 de julho de 2024, trouxe uma forte palavra profética para a nação brasileira, mais especificamente para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Durante a live, o apóstolo disse que coisas iriam aparecer contra o presidente e que ele seria obrigado a se defender. O apóstolo falou também que o presidente passaria por muitas guerras e que a hora do confronto estava chegando para ele e para a nação brasileira. E durante outra live no dia 12 de novembro de 2024, o apóstolo acrescentou dizendo que a diplomacia no Brasil não iria funcionar e que ela entraria em crise. E hoje esta profecia está se cumprindo em território nacional brasileiro. Como de costume, tá um vídeo muito sério, muito forte. Já chegue aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Glorifique e exalte a Deus, mas Deus hoje determina que todos nós possamos orar pelo Brasil, intensificar as orações pelo Brasil, porque a porrada vai comer muito séria. Tanto vão partir para cima de Jair Messias Bolsonaro, como ele vai ter que ser, ele será obrigado a se defender. Sendo ele obrigado a se defender, vai aparecer coisas gigantescas. E Deus hoje, pela manhã, disse: Reginaldo, lembra na live hoje que eu disse e mandei você dizer Romanos 8, 28. Diversas vezes o povo não entendeu o que é que você dizia Romanos 8, 28, e o povo só pensava que você estava lendo um capítulo da Bíblia. Não. Todas as coisas colaboram e participam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você entende? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Peraí. Meu Deus, tem que sair. Romanos 8, 28. Sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados segundo o propósito de Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que eu tenho que desenhar, meu Deus? Será que eu vou ter que abrir e expressar com todas as palavras?
Vocês têm que se prepararem. Porque será inevitável. Quando uma parte ataca, a outra se defende. Isso é normal. Só que a parte que não está se defendendo como deveria se defender, vai ter que se defender porque essa hora é crucial. E essa hora tem que chegar na nação brasileira. E ela tem que chegar antes das eleições. Para prefeitos e vereadores. Antes das eleições. Tem que acontecer algo que só Deus pode criar uma situação dessa. E Deus manda vocês se preparar, porque Deus vai preparar uma situação dessa. Se não, meu filho. Ah, Deus. Ah, Deus. Meu Deus. Vocês orem muito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Setiplique as suas orações. Não é orar, nem dobrar, nem triplicar. É setiplicar a oração e ore pelo território nacional brasileiro. Se vistam de pano de saco. Porque a hora está chegando. Eu via ele, só que do lado dele agora vai cair uma inquietação. Ele vai partir para cima. Ele vai ficar mais agressivo. Ele, quem? Jair Messias Bolsonaro. No sonho eu vi. Eu vi Jair Messias Bolsonaro a partir do dia 20, que é a partir de hoje, à meia-noite, do 20/10. 20/10 de 2024. Jair Messias Bolsonaro vai ficar mais agressivo, e vocês vão ver. Ele vai como se desejasse procurar briga. Ele vai até dizer, vão dizer assim, ele está doido, ele está partindo para cima. Eu estou dizendo, afirmando, não estou supondo que Jair Messias Bolsonaro, a partir do dia 20, que é a partir de hoje, meia-noite, a partir do dia 20/10 de 2024, ele vai partir para cima. Ele vai ficar agressivo. E alguma pessoa vai dizer assim, esse cara não tem medo de ser preso, ele está partindo para cima com tudo, como ele nunca partiu há 2 anos atrás. Como ele nunca partiu há 2 anos atrás. Cada dia que passa, do dia 20, ele vai ficar mais agressivo. E isso tudo vai durar, tanto com Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Eu vi. Preste bem atenção. Todo mundo pensa muitas coisas, mas eu digo que é como se Jair Messias Bolsonaro fosse um cavalo de Troia. Que Jair Messias Bolsonaro fosse um cavalo de Troia. Ele tem em posses, em locais, em lugar secreto e lugar muito seguro, provas que ele já está doido para poder falar. Por isso Deus vai colocar um espírito de agressividade nele. Deus vai colocar um espírito de agressividade em Jair Messias Bolsonaro. Isso é propósito de Deus. Vocês não vão ficar pensando que ele está desequilibrado. Não. É Deus que vai colocar um espírito de agressividade dele. A partir do dia 20/10 de 2024. Bom dia a todos. Quinta-feira, 5 de dezembro. Acordo hoje com a matéria no jornal O Globo. Polícia Federal apreende contrato de reforma de R$900 mil em casa de Bolsonaro declarada por R$98.500. O que a Globo quer com isso? Mostrar que eu estou lavando dinheiro, que eu vendi algo que não me pertencia e estou investindo numa reforma lá na Vila Histórica de Mamucaba. Detalhe, fiz a reforma sim, de R$900 mil e paguei em Pix. Tudo declarado no imposto de renda. Inclusive o valor da reforma, obviamente. Essa casa eu adquiri, ou melhor, a construí nos anos 90, sem problema nenhum. Rede Globo, não tem nada de ilegal. Paguei com Pix também, vou mostrar para vocês aí. Ou seja, tudo legal, sem problema. A mensagem que o Globo quer passar é que eu teria lavado R$900 mil, vendendo talvez algo que não me pertencia, como eles gostam de fazer isso aí, para poder investir no patrimônio dele.
se deram mal mais uma vez. Agora, quem vazou esse contrato, segundo a própria imprensa, foi a Polícia Federal. Polícia Federal, vocês aprenderam muita coisa na minha mesa. Inclusive, 3 páginas de um inquérito. É isso mesmo? Vazem essas 3 páginas do inquérito. Ficaria muito feliz com esse vazamento. Bom dia a todos. Até a próxima fake news da Globo ou de outro órgão de imprensa. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Sábado, 7 de dezembro. Estou aqui no aeroporto de Passo Fundo, retornando para Brasília. Mais uma vez o Globo, uma página inteira sobre a obra em Mambucaba. Dizem que eu não requeri licença, mas, de acordo com o que dispõe o Código de Obras do município do Rio de Janeiro, é dispensado. Não foi aumentado nem diminuído 1 metro sequer dessa obra. Aqui, vocês estão vendo a comprovação do parágrafo 2º, ou melhor, do artigo 2º. Mas, a casa foi mobiliada em grande parte com móveis da Casa Bahia. Globo, tá ficando feio. Polícia Federal, que vazou esse contrato. Estou aguardando o vazamento daquelas 3 páginas daquele inquérito de 2018. Mais ainda, vamos dar mais um passo. Rede Globo, estou à disposição de vocês para 2 ou 3 horas, ao vivo, vocês me inquirirem sobre o que bem entender. Joia, vacina, golpe, baleia, leite condensado, garpas, moedinhas no lago, seja o que for. Estou à disposição de vocês. Tenho certeza que vocês terão a maior audiência da história do Brasil. E mais ainda, eu quero só 30 minutos para falar sobre o nosso Brasil, como está a vida do brasileiro hoje em dia e como estava há 2 anos atrás. E mais ainda, nessa matina que eu estou provocando vocês para realizar comigo, como eu acho que a equipe de vocês, de jornalistas, é muito fraca, vocês podem convidar para somar-se ao time de vocês o Andrei Rodrigues, que é o presidente da Polícia Federal, bem como o Fábio Chó, o dono do inquérito dos golpes. E tem a Rede Globo. Está lançado o desafio. Vão me sabatinar ou vão continuar com medinho e fazendo essas matérias porcas? Como, por exemplo, a de hoje, repito, a manchete é: obra de Bolsonaro não teve alvará e usou firma do cunhado de aliado do PL. Ficou feio. Rede Globo, estou aguardando a resposta de vocês. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se eu disser o que é óbvio, não é eu e nem é Deus. Mas se eu vim aqui disser aquilo que não é provável nem óbvio, aí é Deus no sobrenatural. Porque o sobrenatural não necessita do natural para poder agir. As coisas que vocês irão ouvir aqui são sonhos, e eu acredito em sonhos, e não será mudado. Olha a live que eu fiz ontem. Não será mudado. Alguém perguntou, tudo aquilo que o senhor disse ontem vai acontecer? Bem, no sonho eu vi que não seria mudado. E eu conheço, meu Deus, que eu sigo. Então vamos lá. Eu vou continuar o sonho de ontem. Eu vi o nome diplomacia. Ai, Jesus. Eu vi o nome diplomacia. E durante a madrugada, quando eu sonhava, eu acordei. E quando eu acordei, eu senti uma presença positiva comigo. E aquela presença positiva me encheu. E apareceu escrito na minha frente o nome diplomacia. Então Deus disse, Reginaldo, a diplomacia brasileira em 2025 vai entrar em crise. Muitas vezes a diplomacia brasileira não irá funcionar. Eu estou relatando um sonho. Eu estava indo ao toalete quando eu ouvi, Reginaldo, a diplomacia brasileira no ano de 2025 não irá funcionar. Irá estar em crise a diplomacia. Alguém tinha que tomar a parte, nem que não seja diplomata, para poder
organizar a casa. Então, escritamente, eu vou dizer no sonho, na continuidade, que haverá uma crise na diplomacia brasileira. Eu lá me lembrava que esse negócio de diplomata, eu lá me lembrava disso. Quando eu vi, foi uma letra escrita bem grande na minha frente. Eu estava em pé. Eu não estava mais dormindo, foi a parte do sonho. E eu vi diplomacia brasileira, eu vi o Reginaldo. A diplomacia brasileira vai entrar em crise. É como se a diplomacia não funcionasse. E há um movimento na parte diplomática de embaixadas brasileiras. Embaixadas brasileiras e embaixadas no Brasil. Embaixadas brasileiras e embaixadas no Brasil. Uma crise no meio dos embaixadores. E esta diplomacia brasileira, com muitíssima dificuldade, isso no sonho eu tive, e quando eu me levantei, eu vi escrito na minha frente, e eu vi a voz dizer: Reginaldo, a diplomacia brasileira, a diplomacia brasileira, a diplomacia brasileira, Jesus, a diplomacia brasileira vai estar em crise. Vai ser necessário uma pessoa que talvez não seja diplomata para reorganizar a casa e as embaixadas do território nacional brasileiro, dentro e fora. Meus amigos do Brasil, estamos aqui em Kiev, na Ucrânia. Viemos essa viagem para prestar solidariedade ao povo ucraniano contra a agressão da Rússia, essa invasão. Estou aqui com o embaixador Melnik, que é o embaixador da Ucrânia no Brasil, que organizou essa viagem. E as pessoas sempre perguntam por que a gente veio para a Ucrânia no momento que existe um risco, no momento que existe um perigo. Olha, não adianta a gente ficar lá só no Brasil dizendo que apoia a Ucrânia se a gente não faz nada em concreto. Então, quando for organizada essa missão diplomática, eu me senti compelido a vir, para vir aqui apoiar. E vamos tentar trabalhar no Brasil ainda mais para colocar, para aumentar o apoio da opinião pública, da sociedade brasileira e buscar ações concretas do nosso governo e do nosso país para poder ajudar a Ucrânia nessa hora tão difícil. Nós não vamos faltar ao nosso dever, porque a Ucrânia não luta só pela sua soberania, mas luta também pelo mundo livre. Boa tarde a todos, colegas senadores e senadoras. Eu venho fazer um relato aqui, senador Everton, sobre a minha viagem à Ucrânia. Neste último final de semana, nos últimos dias, fomos em uma delegação de parlamentares, diplomática, uma missão diplomática, com a senadora Damares Alves, com o senador Magno Malta e com o deputado federal Paulo Belinsky. Eu fui convidado há cerca de 20 dias a participar em Kiev, capital da Ucrânia, de uma conferência de parlamentares latino-americanos contra a guerra e em favor da independência e liberdade daquele país. Causas para a apreensão da viagem não faltavam, com informações recorrentes sobre a escalada da guerra, com o aumento dos ataques de mísseis da Rússia contra a Ucrânia, inclusive míssil supersônico, e a ameaça que nós todos temos que repudiar de Moscou, inclusive da utilização das bombas nucleares. Olha, resolvemos ir, apesar desses riscos. Eu sempre fui contra a guerra e sou um admirador da luta da Ucrânia por sua independência e liberdade. Em especial desde a chamada Revolução da Dignidade em 2014, que teve como palco os confrontos na Praça Maidan, passando pela resistência heróica contra a invasão feita pelo exército russo a partir de 2022. Então, quando surgiu essa oportunidade de ir até Kiev, numa missão diplomática, para que eu pudesse manifestar pessoalmente o meu apoio a essa causa, eu me senti compelido a ir. Também não posso aqui deixar de ignorar que o Paraná, o estado que represento, reúne o maior número de descendentes de imigrantes ucranianos na América Latina. Estimado essa população de descendentes em cerca de 500 mil pessoas. A cultura ucraniana está inserida na paranaense, seja com seus pratos típicos, como o varenik, ou na versão mais conhecida, polonesa, pelo menos pelo nome, do pierogi. Seja com os poemas da poetisa maior paranaense, Helena Kolodi, sobre um povo indomável que não se cala, e a que ela se refere, mesmo antes da guerra, ao perfil do povo ucraniano. Os ucranianos paranaenses repudiam a guerra e sofrem por sua pátria originária. Tendo sido eleito senador pelo Paraná, era meu dever integrar essa missão e vocalizar esse repúdio dos descendentes de ucranianos residentes no Paraná sobre sua posição em relação a essa injusta guerra. Registro aqui em especial os descendentes que estão lá em Prudentópolis, Malê, Paulo Frontinho, várias outras cidades, inclusive na nossa querida Curitiba, onde é estimado 55 mil descendentes de ucranianos ali residentes. A viagem também se fazia necessária para fazer um contraponto às vergonhosas, e aqui reitero, vergonhosas, declarações de Lula sobre esse conflito. O Lula é identificado internacionalmente como tendo uma posição favorável à Rússia,
já que insiste em demonstrar não só a sua proximidade com Vladimir Putin, mas também não reconhece que a Ucrânia é vítima de uma agressão. Não há uma equivalência em relação à posição da Rússia e da Ucrânia. Lula foi o grande responsável pela tibieza das declarações finais do G20 realizado no Brasil, nas quais, apesar do apelo à paz, foi omitida a responsabilidade da Rússia pela guerra. Chegar à Ucrânia não é fácil, já que o espaço aéreo está fechado. Fomos a delegação brasileira, iniciamos por voos até Varsóvia, seguimos por ônibus e trem até chegar a Kiev. Os dias seguintes foram intensos. Tivemos reuniões com autoridades ucranianas, soldados e vítimas civis da guerra, com os quais pudemos conhecer melhor os detalhes do conflito, os crimes de guerra de Putin e a vontade indomável, e a expressão utilizada pela Helena Kolodny para retratar o povo ucraniano, a vontade indomável da população ucraniana de lutar pelo seu país. Eu tive certeza do acerto da viagem quando eu pude, no encontro com o presidente Volodymyr Zelensky, dizer a ele o que todo brasileiro gostaria, o que está engasgado na nossa garganta, desde que assistimos essas declarações tímidas e tíbias do presidente Lula sobre essa guerra. Disse claramente, senador Esperidião, a mim, o Brasil, a população do Brasil, apoia a Ucrânia, repudia essa guerra de agressão, e que a posição de Lula não representa o sentimento da população brasileira. Essa fala, como disse, estava presa na minha garganta e de vários brasileiros há muito tempo. Fiquei honrado, juntamente com meus colegas da delegação, de ter a oportunidade de dizer diretamente ao presidente Zelensky, ali então representando todos os brasileiros contrários à guerra. Essa oportunidade valeu todo e qualquer risco dessa viagem. A viagem também se mostrou necessária para evitar o vexame internacional que decorreria da ausência de representantes brasileiros na conferência com parlamentares de vários países da América Latina. Imaginem, os colegas, se o Brasil fosse o único país ali sem representantes nessa conferência. Caminhando para o fim e contando com a compreensão dos colegas, registro que o Brasil precisa urgentemente ter uma posição mais clara de repúdio à guerra de agressão que a Rússia promove contra a Ucrânia. A desastrosa diplomacia presidencial que nos alinha com ditadores contraria a tradição diplomática brasileira, que é de respeito à paz e à soberania dos povos. O Brasil precisa também rever o seu comércio com a Rússia. As exportações da Rússia ao Brasil dobraram desde o início da guerra. Eram cerca de 5 bilhões de dólares em 2021 e agora atingem 10 bilhões de dólares em 2023 e seguem crescendo em 2024. O principal item de exportação russo para o Brasil não são os fertilizantes, e aqui é até aceitável a importação de fertilizantes, já que somos dependentes, mas o principal item de exportação da Rússia é hoje o óleo diesel. E na prática o Brasil, aumentando esse fluxo comercial, tem comprado combustível sujo de sangue, já que esses recursos ajudam nos esforços de guerra russo, ajudam a Rússia a, de certa maneira, contornar as consequências das sanções comerciais aplicadas por outros países. Que o Brasil, e aqui para deixar claro, o Brasil não deve participar dessa guerra, nem deve romper com a Rússia, que aliás tem um povo que também admiramos. Mas isso é uma coisa. Agora o Brasil aprofundar suas relações comerciais num período em que a Rússia é responsável por uma guerra de agressão, aí isso já é algo que não pode ser admitido. Que é algo que, se nós formos fechar os olhos para essa realidade, estaremos nos eximindo de nossas responsabilidades. 3 mandatos, senador Everton. São 3 mandatos de senador da República. O Brasil vive hoje um governo totalitário a despeito do bom trabalho significativo que tem feito o nosso embaixador. Mas nós, o povo brasileiro, não comungamos com nada das piadas, das gracinhas, do deboche do atual mandatário no Brasil, que é um comunista. O povo brasileiro, que é mais de 90% cristão, e tem os mesmos valores desse seu país, da Ucrânia, em nome do povo do meu estado, Espírito Santo, com quem há uma relação comercial, vocês compram pimenta e granito da gente, muita coisa, né? E nós também alguma coisa que a gente exige. Nós somos cristãos, eu sou de confissão protestante, o nosso país é conservador, de verdade. Nós também estamos sendo golpeados com inocentes, sendo presos na Suprema Corte, hoje, que é muito mais um partido comunista do que qualquer uma outra coisa.
Receba a minha solidariedade do meu país. Esse aqui é o meu voto, senador. Eu quero votar em você. Porque foi o povo desse Estado que me elegeu. E esse é o apoio do Espírito Santo. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.